Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 8 de abril de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Nós vamos envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Mãe Santíssima, graças te damos pelo teu amor por nós, pela tua imensa misericórdia e pela misericórdia do teu Filho. Te agradecemos a oportunidade de relembrar lições, de verificar o trabalho da tua legião e te pedimos a inspiração, a proteção e o cuidado de sempre que tens conosco. Ajuda-nos sempre a compreender, a internalizar e a vivenciar lições importantes que nesta obra, principalmente, não devemos esquecer de orar um pouco mais, de esperar um pouco mais, a solução dos problemas, a certeza de que Jesus está conosco todos os dias. Que assim seja. Como bem falou a tia, estamos nos encaminhando para o final do capítulo 5, que se chama Reconhecimento. Por que o nome desse capítulo é Reconhecimento? Porque eles estão hospitalizados no Hospital Maria de Nazaré e são convidados para uma reunião. Ao chegarem nessa reunião, os 10 da enfermaria do Camilo Cândido chegam lá e encontram mais cerca de 200 outras entidades que estão na mesma situação que eles, e tem 2 instrutores, que a gente bem lembra, que é o Romeu e Alceste. E nessa reunião, eles são convidados, várias pessoas são convidadas, mas o primeiro que vai subir no palco para ter alguns fios atados na sua fronte para recordar é o Belarmino, né? E para que essa recordação? Só para mostrar a vida do Belarmino para os outros? Não. Daí que vem o reconhecimento. Qual é o final desse reconhecimento? É que eles tanto demoram para reconhecer, e nós vimos na nossa aula passada, onde o instrutor diz que você é um espírito imortal. Eu acho tão lindo isso. É o seu espírito imortal, descendente que é do Todo-Poderoso. Mas uma coisa que o instrutor fala, e eu fui reler de novo a fala dele, e para quem não prestou atenção, ele fala 3 vezes nessa fala dele de educação moral. Ele fala educação moral sólida, ele fala que cada um de nós tem que empreender esforços para a sua reeducação moral, e ele fala que você cai nesses atos porque teve uma escassa educação moral. Então, se você quer se furtar, né, ou se proteger dos descaminhos da vida, das dores que virão, das frustrações que virão, qual é a recomendação? Uma educação moral sólida. E a primeira coisa, quando Belarmino desceu, depois de toda essa explicação que o instrutor fala, o que ele reconhece? Eu sou imortal. E logo depois disso, com toda a intelectualidade dele, nada sei, nada sei. E isso foi só nesse primeiro dia. E aí ele continua contando que nos dias subsequentes, nos outros dias, eles iam, né, durante as mesmas reuniões, todos foram levados a examinar as minúcias penosíssimas dos seus erros, né? E o instrutor volta a falar e diz por quê? Por que eles também um reconhecimento? Um reconhecimento de que são seres imortais e um reconhecimento de que a solução para cada problema que cada um tem estava o quê? A 2 passos de distância do sofredor. Por quê? Porque todo sofredor é enviado pela providência o socorro ao seu filho bem-amado. Todos nós somos filhos bem-amados do Todo-Poderoso e a gente se esquece disso. E ao nos esquecermos disso, perdemos a fé, se vai a esperança e caímos no desespero.
sem fé e sem esperança, no desespero, o que eu penso? Em me aniquilar. E aí ele diz que esse reconhecimento, né, é que se a gente buscasse no amor divino essa inspiração para os ditames da existência, a gente não se destruía. Paramos aí, tia. Essas instruções proporcionaram sensíveis benefícios a todos nós. Repetiam-se bissemanalmente, havendo os dignos mentores, a elas adicionado proveitosas palestras elucidativas. Melhoras prometedoras experimentávamos em nosso aspecto geral, enquanto suaves esperanças segredavam edificante consolo aos nossos corações doloridos. A presença dos instrutores passou a constituir motivo de imensa satisfação para nossas almas convalescentes de tão ásperos desesperos. As palavras que nos dirigiam durante as lições eram qual refrigerante orvalho sobre a comburência, o ardor de nossas aflições. E suas palestras e instruções, o trato carinhoso e compassivo dos gabinetes, outras tantas razões para nos considerarmos esperançosos e confiantes. Porém, jamais o víamos a não ser naqueles momentos oportunos. E quando em presença deles, dos instrutores, tanto nos intimidávamos, apesar da ternura que nos dispensavam, que não nos animávamos a pronunciar sequer um monossílabo sem primeiramente sermos interpelados. Porque, na verdade, esse retraimento deles era a consciência da culpa. Em pouco mais de 2 meses, estávamos habilitados a amplas induções, cotejando, examinando as lições, confrontando, examinando as lições recebidas e sobre elas maturando no recolhimento de nossos apartamentos. Então eles iam para o tratamento, ali ouviam as observações, estavam também participando de palestras, e ele disse que em 2 meses eles já começaram a ter mais lucidez e começaram a pensar em tudo aquilo que eles estavam recebendo. Então eles iam para os seus quartos, para a enfermaria, e ficavam revivendo o que eles tinham estudado, o que eles tinham aprendido. Assim não somos nós, A gente vem para uma palestra, a gente vem para o estudo, a gente sai daqui recordando, lembrando, tem algumas palavras, algumas abordagens que calam fundo na gente, Então esse é o processo de mudança. Porque o que acontece? Aqui nós ouvimos, então lá eles viram e ouviram, mas o mundo íntimo só cada um tem capacidade de trabalhar. Os espíritos nobres, eles não invadem o nosso mundo interior e realizam a mudança que cabe a cada um de nós. E esse processo de mudança, ele só é realizado mediante essa reflexão. Então, se eu saio de um estudo desse e não levo para a minha vida, eu não levo para pensar em tudo aquilo, refletir em tudo aquilo que eu ouvi aqui, eu não estou fazendo mudança. Eu não estou fazendo um movimento íntimo. E esse movimento íntimo, ele só é feito mediante a meditação e a reflexão de tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Se mudar é porque você quer. Enquanto você não querer, não teremos mudança. E normalmente nós só buscamos a mudança quando nós começamos a nos incomodar com nós mesmos. Então, quando é que eu não busco mudança? Quando eu estou satisfeito e sinto prazer. Não estou dizendo que está certo, estou dizendo que a pessoa sente prazer naquilo. Então, é por isso que a gente diz que a dor é o último recurso. Então, quando a dor bate na porta, aí a gente desperta daquela letargia que o prazer nos envolvia e a gente olha para trás e diz, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Mas aí a dor já está instalada. Tia,
É interessante notar que ele fala do pensamento agora, que eles já estão aptos a pensar, e aí me recordo que essa capacidade também é uma bênção, porque quando ele está lá no vale, que ele fala assim, que se ele tivessem capacidade de pensar, de fazer qualquer conexão de pensamento, eles veriam tal coisa, mas que eles estão tão atormentados que nem a capacidade de pensar teriam. Então, assim, relembrando que isso também é uma bênção. É tão à nossa disposição que a gente nem se dá conta. E assim, é relativo. Por exemplo, quando uma pessoa chega na instituição espírita, que ela chega num estado muito abalado, você tem como pedir para ela, pensa, reflete, avalia, ela vai dar conta? Não vai, por causa do estado de perturbação mental que ela está. Então, mesmo encarnado, Carlinha, tem muitas pessoas nessa condição. Não adianta, a pessoa não consegue nem silenciar. Você diz assim, faça uma prece, a pessoa olha para ti e diz, eu não consigo. Eu não consigo orar. Né? Então, mesmo aqui, daí o apoio, a assistência, o amparo, o passe, o diálogo. E ele leva um tempo até a pessoa conseguir se reestruturar para conseguir coordenar o seu próprio pensamento. Aqui nós já estamos falando para nós. Então, se nós saímos daqui e ainda não estamos fazendo esse movimento, nós não estamos fazendo nenhuma mudança íntima. A gente está adquirindo informação para a intelectualidade, mas a nível íntimo, a nível interno, a nível de emoção, não está tendo mudança. Das análises levadas a efeito, resultava a certeza cada vez mais esclarecida da gravidade da situação em que nos encontrávamos. Quanto mais informações, mais ele vai percebendo a gravidade da atitude que teve. Tomando consciência. O fato de estarmos aliviados dos exuberantes incômodos passados não implicava diminuição de culpabilidade. Ao contrário, a possibilidade de raciocinar minudenciava a extensão do delito, o que muito nos decepcionava e entristecia. Porque quando eles estavam no vale, como bem lembrou a Carlina, aquele estado de perturbação, eles não tinham muita consciência da própria atitude. Agora, uma vez podendo pensar, raciocinar, avaliar, aí eles percebem mais ainda o seu ato irresponsável e a quantidade de débitos que eles construíram. E aí dizer, mas tia, por que então, se uma vez já foi feito, por que? Ontem nós falamos no Evangelho, não adianta você ficar rememorando o passado para estar se culpando. Então, aqui o que eles estão fazendo? Vamos de encontro ao passado, nós precisamos avaliar as atitudes para aprender conscientemente o que não devemos fazer. Por isso que eles estão fazendo esse movimento de vamos lá, vamos mergulhar novamente. Vamos ver como que foi, por que foi, as consequências. Né? Veja o que você fez para tirar as lições necessárias. E das instruções e experiências caridosamente ministradas ao nosso entendimento a título de base e incentivo para uma urgente autorreforma de que tínhamos imperiosa necessidade, visando ao inadiável progresso a ser realizado, destacaremos este esquema que enfecharemos nestas singelas anotações de além-túmulo. Então, quando se vai para um curso, normalmente nós vamos munidos para fazermos algumas anotações. E ele fez algumas anotações e vai caridosamente compartilhar conosco o que ele ouviu nesse curso e as anotações que ele fez. Vamos lá. Primeira anotação. É o homem um composto de tríplice natureza. O homem é um ser trinário. Humana, corpo físico, astral, ele chama astral e nós chamamos de perispírito, e espiritual, que é o ser. Isto é, matéria, fluido e essência, mas a matéria também é fluido. Então, a matéria é feita de fluido, essa matéria grosseira,
O perispírito também é feito de fluido. Essência, que é o espírito, não é feito de fluido, tá? Então, a diferença da matéria para o corpo, da matéria física para a matéria do corpo perispiritual é a densidade, mas a origem é a mesma. Vamos dizer que no corpo físico essa matéria está mais o que? Compacta. O que é o nosso corpo se não átomos que compõem tudo? Entendeu? E o átomo é retirado da onde? Fluido cósmico. O corpo perispiritual é átomo? Não. Porque do fluido universal você faz várias combinações. Então, quando a gente fala de átomo aqui, a gente acha que ele vai estar em todos... Não, o átomo é a matéria do nosso plano. Isto é, matéria, fluido e essência. Essência, o espírito. Esse composto poderá também ser traduzido em expressão mais concreta e popular, assimilável ao primeiro grau de observação: corpo carnal, corpo fluídico ou perispírito e alma ou espírito. A gente vê aqui, esse texto ele tem o acréscimo de quem? Leon Denis, que já conheceu os termos. O senhor Camilo pode até ter posto, né, humana, astral e espiritual. Na hora do acréscimo, né, para se entender claramente do que se está falando, o senhor Leon Denis colocou corpo carnal, corpo fluídico ou perispírito e alma ou espírito. Porque a diferença de alma para o espírito, a alma é o espírito que está encarnado. Isso está em O Livro dos Espíritos. Sendo que do último, o espírito, é que se irradiam vida, inteligência, sentimento e etc. Porque o corpo pode até ter vitalidade, mas se não houver o espírito, não tem como aquele corpo se levantar, se movimentar, pensar, agir, interagir. Então não é que o espírito dê vida orgânica ao corpo. A vida orgânica é o fluido vital, que é o que dá vitalidade orgânica. Mas é o ser espiritual que faz com que esse fluido vital que está, ele sabe utilizar. É como se fosse assim, eu tenho um rádio e o rádio tem a pilha. Mas se não houver ninguém, um humano, um ser inteligente para ligar, esse rádio não vai tocar. Entende? Então, esse que liga é o ser inteligente, é quem? É o espírito. Sendo que do último é que se irradiam vida, inteligência, sentimentos e etc, etc. Continua falando ainda do espírito. Centelha onde se verifica a essência divina e que no homem assinala a hereditariedade celeste. Então, quando se fala em espírito, é aí que está a nossa hereditariedade. Eu não posso dizer que eu pareço com Deus em corpo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Porque na verdade ali façamos o homem, não é Deus falando. Façamos o homem. Veja lá como é que está. Façamos. Então ali a gente sabe que Jesus é o co-criador e o propósito é que nós possamos realmente ser a imagem e a semelhança, né? E a imagem e a semelhança desses espíritos, porque igual a Deus nós não seremos nunca. Ele é único. Mas a imagem e a semelhança de espíritos críticos nós seremos. É para isso que nós fomos criados. Desses 3 corpos, e aí eu particularmente não chamo o espírito de um corpo. Desses 3 corpos, o primeiro é temporário, obedecendo apenas à necessidade das circunstâncias inalienáveis, intransferíveis, que contornam o seu possuidor, fadado à desorganização total por sua própria natureza, putrescível, porque o corpo apodrece, oriundo, né, originado do limo, né, do barro primitivo. Barro na relação à matéria, né? É o de carne. O segundo, o perispírito, é imortal, ou seja, não morre, não acaba, tá?
Não existe ninguém, nenhum espírito sem perispírito, não se perde. E tende a progredir. Esse tende a progredir não é que o perispírito vai se tornar cada vez mais inteligente. É a qualidade material dele que vai se diferenciando. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, né? Parece assim que o perispírito é um ser inteligente que ele vai progredir. O corpo perispiritual ele vai ficando menos denso. Então, por exemplo, a matéria do nosso corpo perispiritual ainda é muito densa. Então, a gente vai voltar para o mundo espiritual e a gente vai ter a certeza que a gente continua no corpo físico, de tão denso que é o perispírito. Agora, quanto mais evoluído um ser humano aqui na Terra, espiritualmente, ele volta para o mundo espiritual e ele fica mais leve, livre da pressão do corpo perispiritual, porque o corpo perispiritual se tornou mais leve. Como é que um corpo perispiritual se torna mais leve? Quando nós, apesar de estarmos no corpo físico, espiritualizamos as nossas atitudes. Então ele vai se tornando menos denso. Então, quanto mais valores às coisas da terra, aos prazeres da terra, quanto mais valor eu dou a isso, mais grosseiro é o meu corpo perispiritual. Isso quer dizer o quê? Que ao retornar à pátria espiritual, eu continuarei sentindo todas as necessidades fisiológicas. Porque o meu corpo perispiritual é praticamente fisiológico. Ficou claro isso? Então, imagina você voltar ao mundo espiritual, mas não ter a leveza do mundo espiritual. Imagina você estar no mundo espiritual, buscar alimento, buscar sexo, que são uma das bases que mais nos traz encrenca, dos prazeres, buscar vícios químicos. Então, eu tenho que passar pelo meu processo educativo, moral, aqui. Uma vez o corpo perispiritual vai ficando cada vez menos denso, isso facilita muito o nosso desenlace e facilita muito a minha vida no mundo espiritual. O segundo, então, é imortal e tende a progredir. Já entendemos o que é esse progredir. Desenvolver-se, já entendemos também o que é esse desenvolver-se. Aperfeiçoar-se, também já entendemos, por meio dos trabalhos incessantes nas lutas dos milênios. E essas lutas incessantes é onde? É aqui, é na carne. Então, o processo de disciplina, de educação, ele vai muito além, gente. Por quê? Porque nós estamos sendo convidados a sairmos da animalidade. Entendeu? Esse é o convite. Deixa de ser um animal. Vamos ser um ser espiritual. Então ele diz assim, nas lutas do milênio, esse ele chama de um corpo fluídico, na condição de menos denso. Ao passo que o espírito eterno, como a origem da qual provém, qual a nossa origem? Divina. Sou filha dele. Então o povo, nós somos tão crianças, né? Quando fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí o povo colocou Deus de barba, cabelo branco, cajado na mão, tipo um hebreu, sentado num trono. E não é isso. Quando ele falou a imagem e semelhança, que a gente sabe que são os espíritos nobres, coordenados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é governador, o administrador do planeta Terra, representante de Deus aqui na Terra, porque ele é o co-criador. Agora dizer, mas tia, então quer dizer que ele construiu a Terra? Ele construiu a Terra como co-criador, mas a matéria elementar primitiva, quem fornece é Deus. Sem a matéria elementar primitiva, não tem como construir nada. Ao passo que o espírito eterno, como a origem da qual provém, luz imperecível que tende a rebrilhar sempre, mais aformoseada até retratar em grau relativo por quê? Que eu nunca terei a luz de Deus. O fulgor supremo que ele forneceu à vida, vida com V maiúsculo, é a vida espiritual, para a glória do seu mesmo Criador.
Então, daí nosso Senhor Jesus dizer: fazei brilhar a vossa luz. E nós já sabemos, quanto mais evoluído o espírito, maior a sua intensidade de luz. É a essência divina, imagem e semelhança. Agora nós sabemos que a imagem e semelhança é o quê? É a luz que irradia, né, a minha condição de espírito do Todo-Poderoso Deus. Segundo item: vivendo na Terra, esse ser inteligente que deverá evoluir pela eternidade, denomina-se o quê? Homem, sendo, portanto, o homem um espírito encarcerado num corpo de carne ou encarnado. Encarcerado por quê? Quando a gente está preso num cárcere, nós estamos limitados em nossas atitudes, em nossos prazeres, em nossas alegrias, né? Então a gente está preso, encarcerado. E quando nós encarnamos, nós estamos aprisionados à forma física. Então você imagina que na condição de espírito tu tem uma liberdade muito grande de se locomover, de se comunicar. Você tem noção disso? E quando a gente está no corpo físico, a gente não pode se comunicar com todos, a não ser através da verbalização, como o cachorro, o gato. Isso é muito limitado. Os animais, eles se comunicam através de sons que são articulados. Nós também. Poucos de nós já desenvolvemos a capacidade de uma comunicação mental. Porque a gente tem esse tipo de comunicação, mas a gente não exerce. A gente não tem consciência dela. Às vezes a comunicação chega, mas a gente não se apercebe dela. Por quê? Porque nós não desenvolvemos essa capacidade, mas a temos. Então, estar no corpo físico é estar preso, limitado, aprisionado, inclusive a nossa própria consciência. Então, meus irmãos, a gente acha que vai acabar e não vai, né? Porque a gente vê que esses itens, eles são importantes para que isso possa ser cada vez mais processado por cada um de nós, termos consciência da nossa vida aqui na Terra, porque nós encarnamos. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui ninguém está de férias, isso aqui é um investimento muito alto. E o nosso propósito é: eu preciso viver a imagem e a semelhança de Deus. Eu preciso me libertar de ser e de me apresentar como a imagem e a semelhança de um animal. Então, no meu cotidiano, se alguém pisar no meu pé, que eu possa ter uma atitude divina. Foi bom? Muitas lições ou poucas lições? Vamos sair daqui pensando, refletindo. Vamos envolver a nossa irmã Mita para fazer a nossa prece de gratidão. Lembrando, você que está fazendo em casa, pensar, emitir sua vibração para aqueles corações que você conhece e que cometeram o ato do suicídio. Pensando em Ti, Mãe Santíssima, queremos Te pedir a Tua inspiração e a Tua bênção para que possamos seguir o Teu exemplo e sabermos obedecer à vontade do Pai. Nós, os espíritos rebeldes, os espíritos que ainda duvidam, como aprendemos nessa aula de hoje, esse reconhecimento que somos espíritos eternos, que somos filhos bem amados do Pai, apesar da nossa rebeldia, apesar das nossas prodigalidades de querer receber o que não temos, o que não merecemos. Então ajuda, Mãe,
para que a gente possa finalmente fazer esse exercício de meditar, como nos ensina Camilo, de analisar essas lições, internalizar essas lições e poder fazer que saia de nós através de exemplos, não só de pensamentos, Mãe, porque nós somos aqueles espíritos que pensam muito, falam muito, mas fazem pouco. Como os trabalhadores da última hora, ainda reclamamos. Então ajuda-nos para que nós possamos saber que na hora das dores, na hora das provações, na hora das frustrações, porque elas virão a todos nós, nós possamos firmemente parar e confiar nesse amor divino, parar e esperar um tanto mais, parar e saber que o socorro está a 2 passos de nós, daqui a semanas ou meses, mas que o socorro, se o socorro ainda não veio, não é para nos torturar, não é para nos fazer sofrer, é só para que nós possamos aprender e progredir. E como nós relutamos, não é, Mãe? Relutamos no aprendizado e como crianças rebeldes na escola, quebramos o lápis, rasgamos o caderno e se nada disso resolver, fazemos o ato translocado, que como bem nos ensina Camilo, se soubéssemos esperar, não teríamos cometido isso. Então ajuda no teu amor, com a tua misericórdia, todos que agora pensam ou trazem acalentando a ideia de fugir da vida. Ajuda que cada um de nós compreenda e seja essa luz que leva, que ninguém foge da vida, que a vida é nos 2 planos, só com carne e sem carne. Ajuda-nos a confiarmos no teu Filho que prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Que assim seja.